A igreja do Senhor Jesus, ela não vai parar. Está escrito, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Por isso a igreja não vai parar. Você não foi chamado para parar, tá certo? Capítulo de número 2 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo de número 42, assim nos diz a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Queridos, nesse versículo bíblico, eu percebo aqui quatro instruções que a igreja primitiva deixou para a igreja contemporânea. O exemplo desta igreja primitiva, uma igreja que baseava a sua fé nos ensinamentos apostólicos, nos ensinamentos de Cristo, e consequentemente a igreja contemporânea, ela tem também esse objetivo de olhar para a igreja primitiva e imitá-la em tudo. Nós vemos aqui que a igreja em Jerusalém, ela conjugava doutrina e vida, credo e conduta. Ela não separava a palavra do poder. Era uma igreja avivada, era uma igreja de palavra, era uma igreja que tinha qualidade e também quantidade. Então nós observamos aqui 4 coisas que a igreja primitiva, ou a igreja de Jerusalém, nos dá aqui nessa noite, para que possamos dar continuidade ao exemplo desta igreja de Jerusalém. E a primeira observação que eu faço aqui é que esta igreja, ela perseverava. Primeiro, o ensinamento diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Em que a primeira coisa que a igreja perseverava, na doutrina. A igreja, ela estava firmada sobre a doutrina de Cristo. Os ensinamentos que os apóstolos receberam de Jesus era para que pudesse dar continuidade à igreja que outrora estava nascendo. Observe que Jesus, antes de ir assunto aos céus, ele deixa aqui instrutivamente aos seus discípulos, no capítulo 28 de Mateus, versículo de número 20, Jesus vai dizer que eles deveriam ensinar tudo aquilo que eles haviam aprendido, e ele diz mais: se vocês fizerem isso, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus ratifica esta palavra através dos seus ensinamentos, outorgando à igreja primitiva para que desse prosseguimento nos seus ensinamentos. Então a igreja, para crescer de maneira sadia, de maneira ordinária, ela tem que crescer sendo doutrinada pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de Cristo Jesus. Então nós entendemos que a igreja do primeiro século era uma igreja que aprendia, era uma igreja que estava disposta a assentar-se para receber o ensinamento. Nós vemos por várias vezes no Novo Testamento Jesus mandando seus discípulos sentarem para ensinar. Então precisamos sentar para aprender, para sermos doutrinados, ensinados. Primeira perseverança em que a igreja primitiva se encontrava era na doutrina. Se a igreja quer triunfar, se a igreja quer ser vencedora na terra, ela tem que perseverar na doutrina do Senhor. Segundo, aqui nos revela o texto sagrado, segunda perseverança da igreja,
na comunhão. Existem dois tipos de comunhão e eu quero lhe chamar a atenção para isso nessa noite. Há a comunhão vertical e a comunhão horizontal. Pastor, o que é a comunhão vertical? É aquela comunhão com Deus, é a comunhão que gera intimidade, é a comunhão que gera produtividade no seu espírito, porque você tem comunhão com Deus. Aleluia. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4 versículo 20, se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus que não viu? Então veja bem, aqui está explicitamente tanto a comunhão vertical como a comunhão horizontal nesse versículo de 1 João 4:20. Nós precisamos ter comunhão com o Pai, nós precisamos ter comunhão com o Filho e comunhão com o Espírito Santo. Isso é comunhão vertical, isso é intimidade com Deus, isso gera crescimento, maturidade. E qual é o outro tipo de comunhão, pastor? É a comunhão horizontal, é onde você tem comunhão com o seu próximo, com aquele que está à tua direita, à tua esquerda, aquele que está ao teu lado, é o teu relacionamento social. Então você precisa crescer nessas duas comunhão, você precisa permanecer, gerar esta comunhão com Deus, com o Pai. Olha o que João diz no capítulo 1 da sua primeira epístola, versículo de número 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, e a nossa comunhão é com o seu Filho, Jesus Cristo. No versículo 6 ele diz, se dissermos que temos comunhão com Ele, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O segredo, meu querido, para você continuar crescendo, desenvolvendo sua vida espiritual, é ter comunhão com Deus, é ter intimidade com Deus, é andar no caminho, é perseverar em comunhão, como a igreja primitiva perseverou. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. O texto em apreço nos dar aqui o terceiro exemplo de perseverança, em que eu devo perseverar. O texto diz, perseverai também, que eles perseveravam no partir do pão. Eles não tinham nada de incomum, tudo que eles tinham não consideravam de si mesmo, vendiam suas propriedades e repartiam com aqueles que não tinham nada, porque eles aguardavam com bastante esperança o aparecimento na glória do grande Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aí nós vemos o livro de Atos dos Apóstolos mostrando, revelando para nós que eles estavam aqui de maneira perseverantes, unânimes no templo. Versículo 46 diz isso, perseveravam unânimes todos os dias no templo, tendo alegria e singeleza de coração. Era uma igreja que estava sendo perseguida, mas tinha alegria de Deus. Era uma igreja que estava passando por percalços, lutas, provas, mas tinha alegria de Deus no coração. Deixa eu te dizer uma coisa, a alegria que Deus coloca, o mundo não tira. A alegria que Deus coloca dentro do seu coração, o mundo não tem o poder de tirar. Você pode estar passando as maiores dificuldades ao teu redor, as tuas lutas podem ser intensas, grandes, mas saiba de uma coisa, a alegria que Deus depositou dentro do seu coração, o maligno não tem o poder de tirar, porque foi Deus quem te deu, foi Deus quem colocou esta alegria. E Neemias vai dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós estamos fortalecidos em Deus, nós estamos fortalecidos no Senhor. A igreja primitiva, nesse terceiro aspecto de perseverança, ela participava
da ceia do Senhor. Ela estava ali a cada dia inteirada de que era necessário comer do pão, de beber do cálice, porque isso fortalecia a comunhão e a intimidade com Deus. Olha o que diz o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, tendo-nos reunidos a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou seu discurso até meia-noite. Eles estavam participando da mesa do Senhor, eles estavam partindo o pão, aquilo que Jesus havia ensinado, eles estavam aqui na prática, exercendo. Jesus ensina no capítulo 6 do Evangelho de João, versículo de número 51, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que ele der é a minha carne, que eu der aleluia, esse pão que você comer, ele diz, é para que você tenha vida, e não é qualquer vida, é vida abundante. No Evangelho de João, no versículo 53 do mesmo capítulo 6, Jesus disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Eu me preocupo com a geração de cristãos, que faz descaso da ceia do Senhor, que no dia da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, ele não faz uma introspecção, ele não faz uma reflexão. Paulo, quando ensina a igreja de Coríntios, ele disse: olha, vocês devem fazer isso em memória do Senhor. Olha, vocês devem fazer essa introspecção, vocês devem analisar, porque tudo isso que vocês estão trazendo à memória, quando vocês participam da mesa, vocês estão trazendo à memória a morte do Senhor, e eu quero que vocês tragam à memória isso, até que Ele venha. Você não pode esquecer, porque no culto de ceia, também é o culto onde é revelado a vinda do Senhor. Nós não podemos deixar de participar da mesa do Senhor. Jesus disse em João 6,54, que aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quem não quer que você participe da mesa do Senhor é o inimigo da tua alma. Quer que você fique distante da mesa do Senhor, que você não seja participante da mesma. Jesus disse que aquele que come da sua carne, que bebe do seu sangue, Ele o ressuscitará no último dia. O que é isso? É promessa de eternidade para aqueles que perseveraram na ceia do Senhor. Aleluia. E em quarto lugar, o texto em apreço diz que eles perseveravam em oração. E é lindo, quando a gente fala de oração, a gente vê muitos exemplos de pessoas de oração na Bíblia. O pastor falou aqui no domingo a respeito de Neemias. A Bíblia diz que Neemias passou 4 meses orando e jejuando por o propósito de ir a Jerusalém, com o propósito de restaurar aquela cidade. A igreja primitiva também foi ensinada a orar. Nós percebemos que a igreja primitiva, ela não só possuía uma boa doutrina, ela não só possuía uma boa teologia, mas ela dependia da oração a Deus. Ela fez da oração uma necessidade essencial para a sua vida. Ela sabia que dependia mais de Deus do que dos seus próprios recursos. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, que todos os apóstolos e discípulos perseveravam unanimemente juntamente com as mulheres no templo. Eles incansavelmente oraram até que o Espírito Santo desceu de maneira gloriosa sobre a vida deles. Deixa eu dizer nesta noite uma coisa para você, meu querido: quanto mais você ora, mais você será avivado, mais você será renovado, mais a presença de Deus você sentirá. Mas tem uma coisa também: mais humilde você se tornará.
Encontramos aqui também nesta palavra, amados, no capítulo 3 de Atos, versículo 1, que os líderes da igreja estavam indo ao templo à oração à nona. Então a liderança estava entendendo aqui que a sua maior prioridade era a oração e a palavra. Na escolha dos diáconos, no capítulo 6, versículo 4 de Atos, a gente vê essa importância, a importância que o colégio apostólico deu, a oração e a palavra. Faça da sua vida, construa na sua vida, uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Efésios capítulo 6, versículo 18, Paulo instrui a igreja de Éfeso dizendo: olha, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. É isso que nós devemos fazer, é orar em todo o tempo, em todas as circunstâncias, estando vigiando nisso. E por fim, na igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo vai dizer, em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Eu espero que essa palavra tenha atingido o seu coração nesta noite. Eu espero que esta palavra nesta noite tenha atingido com efeito a sua vida espiritual, que mude o seu pensar, o seu comportamento, que te dê forças para você caminhar com Deus. Amém? Então nós louvamos a Deus por este momento, querido. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente,